O grito ecoou pelo corredor do Hospital de São João, em Porto, como um fado rasgado pela saudade de um amor proibido. Eu te amo, Sofia. Não me peça para fingir que isso não existe, berrou Ana, a voz trêmula, enquanto o caos da ala de emergência se desenrolava ao redor delas. Pacientes gemiam em macas improvisadas, o cheiro de desinfetante misturava-se ao suor e ao pânico de uma crise sanitária que varria o norte de Portugal como uma onda impiedosa. Era o outono de 2025 e uma variante inesperada do vírus havia sobrecarregado o sistema de saúde, transformando o hospital em um campo de batalha onde a vida pendia de fios tênues. Ana, com seus cabelos castanhos desgrenhados sob a touca cirúrgica, os olhos verdes inchados de lágrimas contidas, havia acabado de perder um paciente, um idoso de Matosinhos cujos pulmões haviam cedido após horas de ventilação. Mas não era só a morte que a dilacerava, era o peso de anos fingindo, de sorrisos forçados para a família conservadora em Braga, de noites em claro questionando se o amor que sentia por Sofia era uma bênção ou uma maldição. Sofia, parada a poucos metros, com o estetoscópio ainda pendurado no pescoço como um colar de penitência, sentiu o mundo ruir. Seus olhos castanhos, profundos como dor em cheia, fixaram-se em Ana com uma mistura de terror e anseio. Ela era a filha perfeita de uma família lisboeta de advogados, criada entre azulejos antigos e jantares, onde se discutia política com o fervor de quem ainda carregava as cicatrizes da Revolução dos Cravos. Aos 25 anos, Sofia havia escolhido a medicina para curar o mundo, mas agora, naquele corredor iluminado por luzes fluorescentes frias, percebia que nem todos os males podiam ser diagnosticados com um exame. Ana, por favor. Não aqui. Não agora, sussurrou ela, a voz quase inaudível sob o bip incessante dos monitores. Mas era tarde. Enfermeiras pararam, médicos trocaram olhares discretos e o burburinho do pânico coletivo deu lugar a um silêncio constrangedor, pontuado apenas pelo choro distante de uma mãe que acabara de ser informada da perda de seu filho. Tudo havia começado meses antes, em uma tarde chuvosa de setembro, quando as duas se conheceram na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Ana, vinda do interior minhoto, com sotaque carregado de terra e vinho verde, era a aluna brilhante que devorava livros de anatomia como se fossem romances de José Saramago. Ela sonhava em ser cirurgiã, cortando não só tecidos, mas as raízes da desigualdade que via em sua terra natal, onde as mulheres ainda sussurravam sobre amores fora do normal como se fossem pecados capitais. Sofia, por outro lado, era a cosmopolita, com um guarda-roupa de saias rodadas inspiradas nas modas de Alfama e um riso que ecoava como o som de um bandolim em uma casa de fado. Elas foram pareadas para um projeto sobre ética médica, debatendo casos hipotéticos de eutanásia sob o céu cinzento da cidade invicta. E se o amor for a cura que a sociedade proíbe, Ana havia dito casualmente, enquanto rabiscava notas em um caderno forrado de azulejos pintados à mão, um presente de sua avó, Tecelã Guimarães. Sofia riu na hora, achando graça na metáfora, mas algo se acendeu. Nas semanas seguintes, as conversas estenderam-se além das aulas, passeios pelo Ribeira, onde o Douro refletia as luzes das ruelas como um espelho de saudades, cafés no Majestic, com pastéis de nata quentes e discussões sobre o feminismo em Portugal pós-25 de Abril, noites estudando na biblioteca da reitoria, onde os olhares se demoravam mais do que o necessário. Ana falava de sua infância em uma aldeia onde as festas de São João iluminavam o céu com fogueiras, mas as sombras da tradição católica sufocavam os sonhos das moças como ela. Minha mãe diz que o amor verdadeiro é como o vinho do Porto, envelhece bem se for puro, sem misturas, confidenciou Ana uma noite, os dedos traçando o contorno de uma xícara. Sofia, com o coração apertado pela memória de seu pai, que ainda rezava o terço toda sexta-feira, respondeu, mas e se o puro for o que eles não entendem? E se for como o fado, dor e beleza entrelaçadas? O primeiro beijo veio em uma noite de novembro, durante uma folga rara da faculdade. Elas haviam escapado para as praias de Matosinhos, onde o Atlântico rugia como um amante ciumento. O vento salgado bagunçava os cabelos de Sofia e Ana, impulsiva como o mar, puxou-a para trás de uma duna, longe dos olhares curiosos dos pescadores. Eu não aguento mais guardar isso, murmurou Ana, e seus lábios se encontraram em um toque suave, salgado pelas lágrimas de alívio. Não era fogo devorador, mas uma chama quieta, como o lume de uma lareira em uma casa alentejana, aquecendo o que havia sido frio por tanto tempo. A crise veio como um vendaval. Em dezembro, a variante do vírus explodiu e o hospital virou epicentro.
Ana e Sofia, em seus estágios finais, foram jogadas na linha de frente. Dias se fundiam em noites de plantão eterno, intubações às pressas, famílias chorando do lado de fora das vidraças, o eco de sirenes cortando a neblina portuense. Elas se apoiavam mutuamente, um toque de mão sob as mesas da enfermeira, um bilhete escondido em um jaleco. Pense no dor ao amanhecer, minha Ana. Mas o estresse corroía. Sofia via Ana se esgotar, os olhos fundos como os de uma santa mártir em uma procissão de Nossa Senhora da Saúde. E Ana, por sua vez, temia perder Sofia para o cansaço, para as expectativas de uma família que planejava seu casamento com um colega de curso, filho de um deputado do PSD. Naquela noite fatídica, após a morte do paciente, Ana quebrou. O idoso havia morrido sozinho, sem família ao lado, um lembrete cruel de como o isolamento podia matar mais rápido que o vírus. Se eu perco você, Sofia, perco tudo, gritou ela, caindo de joelhos no corredor. Sofia correu para ela, abraçando-a ali mesmo, ignorando os olhares. Eu também te amo. Deus me ajude, eu te amo tanto que dói como um fado de Amália, confessou Sofia, as lágrimas misturando-se ao suor. O beijo que se seguiu foi breve, desesperado, selado pelo cheiro de álcool em gel e pelo som de um código azul ao fundo. Mas o hospital, outrora refúgio, tornou-se palco de julgamento. Uma enfermeira mais velha, de rosto marcado pelas rugas de uma vida em Trás-os-Montes, murmurou: que vergonha, meninas! Isso não é lugar para... Isso... E o veneno se espalhou. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascente tingia as torres da Sé de Ouro, Ana acordou em seu quarto apertado na Boa Vista, o celular vibrando com mensagens furiosas. Sua mãe, de Braga: o que é isso que eu vi? Você, com uma mulher? Venha para casa agora, antes que a família desonre. Sofia, do outro lado da cidade, enfrentava o pai ao telefone. Filha, isso é fase. Portugal é moderno, mas nós somos católicos. Pense na sua carreira. A pressão social, que elas haviam ignorado como uma brisa leve, agora explodia como uma tormenta, transformando o amor em lágrimas. Mas no fundo de seus corações, como as raízes de uma sobreira no Alentejo, elas sabiam que aquilo era só o começo da luta. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de silêncios e sussurros. Na faculdade, os olhares dos colegas variavam. Alguns, como o grupo de ativistas que era da Associação de Estudantes, ofereciam abraços solidários e convites para manifestações no Rocio. Outros, enraizados em tradições machistas, cochichavam nos corredores da cantina velha sobre doenças morais. Ana, sempre mais teimosa, respondia com o queixo erguido: o amor não é doença, é remédio. Mas à noite, sozinha, ela chorava pelo que perdia, as chamadas da avó, que agora se calava como uma porta fechada em uma casa de moras. Sofia, mais diplomática, tentava mediar. Ela organizou um jantar em família, em uma tasca no bolhão, com bacalhau à brás e vinhos do Dão, esperando que o ritual português de partilha curasse as feridas. Pai, mãe, eu amo Ana. Ela me faz melhor médica, melhor pessoa, disse, a voz firme apesar do tremor. O pai, com seus óculos de armação grossa e sotaque lisboeta polido, baixou o garfo. Amor? Isso é confusão, Sofia. Lembra da tia que fugiu para a França por causa de... coisas assim? Acabou mal. A mãe, com um lenço bordado à mão, chorou baixinho, murmurando ave-marias. Foi o primeiro corte, não uma traição aberta, mas uma recusa velada que doía como sal em ferida aberta. Enquanto isso, a crise no hospital persistia. Um dia, durante uma cirurgia de emergência, Ana e Sofia trabalharam lado a lado, salvando uma jovem grávida de Gaia. Suas mãos se tocaram sob as luvas estéreis, um lembrete silencioso de que o amor podia curar. Você é minha âncora, sussurrou Ana no pós-operatório, enquanto limpavam os instrumentos. Sofia sorriu, os olhos brilhando. E você, meu farol no nevoeiro portuense. Mas o idílio foi interrompido por um e-mail da reitoria, aconselhamento obrigatório sobre conduta profissional. Alguém havia denunciado o incidente do corredor. A pressão montava e, com ela, as primeiras rachaduras no relacionamento.
O inverno de 2025 caiu sobre o Porto como um manto de neblina, envolvendo as ruas de granito em um véu de melancolia que ecoava os fados mais tristes de Maria Teresa de Noronha. Ana e Sofia, agora inseparáveis nos turnos do hospital, mas cautelosas como ladrãs em uma procissão de Corpus Christi, encontravam refúgio em pequenos rituais. Aos domingos, escapavam para o parque da cidade, o maior de Portugal, onde o ar fresco de eucaliptos lavava o cansaço dos ossos. Ali, sentadas em um banco de madeira envelhecida, partilhavam maçãs reineta colhidas em pomares imaginários de trás-os-montes, falando de sonhos que o preconceito não podia roubar. Quero abrir uma clínica em Braga, para mulheres como nós, não só do corpo, mas da alma, dizia Ana, traçando mapas invisíveis no ar. Sofia, com a cabeça no ombro dela, respondia, e eu, uma fundação em Lisboa, inspirada na Gulbenkian, para a arte e saúde quer. Imagina exposições de pintoras lésbicas ao lado de palestras sobre saúde mental? Mas a ilusão de paz era frágil como o vidro de Murano. Uma tarde, durante uma pausa no refeitório da faculdade, uma colega de turma, a invejosa Rita de Coimbra, com seus cabelos loiros tingidos e ambições de topo na hierarquia médica, aproximou-se com um sorriso falso. Ouvi dizer que vocês duas estão próximas. Cuidado, hein? O professor Mendes é dos antigos, ele não aprova distrações assim. O tom era venenoso, disfarçado de preocupação, e Ana sentiu o estômago revirar. Sofia, sempre a pacificadora, riu. Obrigada pelo aviso, Rita. Mas o amor não distrai, ele foca. No entanto, naquela noite, no apartamento alugado de Sofia na Foz, com vista para o mar agitado, as dúvidas rastejaram como sombras de nuvens passageiras. E se ela tiver razão? E se isso nos custar o diploma? Questionou Sofia, enrolada em um cobertor de lã minhota. Ana, deitada ao lado, beijou sua testa. Então lutamos. Como as mulheres na Revolução, com cravos na lapela e fogo no peito. A traição veio sutil, como o veneno em um copo de aguardente. Rita, ressentida por ter sido preterida em um projeto de pesquisa que Ana e Sofia lideravam, vazou o incidente do hospital para um grupo do WhatsApp da turma. Mensagens voaram, escândalo no São João. Duas alunas se beijando no meio da crise. Isso é profissionalismo? Emojis de risos e olhos revirados multiplicavam-se, e logo o boato chegou aos ouvidos da imprensa local. Um artigo no Jornal de Notícias, discreto mas cortante, titubeava. Comportamento inadequado em meio à pandemia, estudantes de medicina sob escrutínio. Não citava nomes, mas o retrato era claro. Duas mulheres, jovens, em um momento de fraqueza. Ana explodiu em fúria ao ler, jogando o jornal no chão de azulejos do café onde se encontravam. Traição. Rita nos apunhalou pelas costas, só porque inveja o que temos. Lágrimas quentes escorriam por seu rosto, misturando-se ao leite do galão. Sofia, pálida como uma estátua de Our Lady of Fatima, segurou sua mão. Não é só ela. É o sistema, Ana. Portugal mudou, mas as raízes são profundas como as de uma vinha no Douro. Elas abraçaram-se ali, no café lotado de estudantes discutindo essa de Queiroz, ignorando os olhares curiosos. Foi um ato de rebeldia quieta, um fado moderno de resistência. A família de Ana foi a primeira a reagir com violência. Sua mãe, Dona Maria, uma viúva de 55 anos que tecia tapetes em uma cooperativa de Braga, pegou o comboio para o Porto sem aviso. Chegou ao hospital no fim de um turno exaustivo, o rosto enrugado como pergaminho antigo, os olhos cheios de uma dor que Ana reconhecia das noites em que o pai bebia demais. Filha, o que fizeste à honra da família? Meu irmão, o padre, diz que isso é obra do diabo moderno, essas modas de Lisboa que corrompem as moças do norte. Ana, ainda de jaleco manchado de suor, rebateu. Mãe, o diabo é o silêncio que nos mata devagar. Eu amo Sofia como amaste o pai, com tudo que sou. Dona Maria chorou então, um choro gutural como o lamento de uma amor encantada, abraçando a filha pela primeira vez em meses. Eu só quero te ver feliz, minha flor de escarlate. Mas o mundo não perdoa fácil. Sofia enfrentava sua própria tempestade.
Seu pai, o Dr. Almeida, um advogado que defendera causas progressistas nos anos 70, mas agora se curvava ao peso da velhice, convocou-a para um jantar em Belém, sob os arcos manuelinos do Mosteiro dos Jerónimos. O menu era tradicional: sardinha assada, salada de tomate com órgãos e vinho de colares envelhecido. Sofia, minha filha, tu és o meu orgulho. Mas isso... Com a Ana? Pensa no escândalo. Teus primos em Cascais já fofocam. Ela engoliu seco, o gosto amargo na boca. Pai, o escândalo a esconder quem sou. Lembra da canção de Sofia de Melo, Eu Sou a Que Sou? Pois eu sou lésbica, e isso é tão português quanto o fado. Ele baixou a cabeça, lágrimas silenciosas caindo no prato, murmurando. Eu lutei pela liberdade em 74 e agora falho contigo. Perdoa-me. A crise no hospital escalou, distraindo-as momentaneamente. Uma noite, um surto no asilo de idosos de Vila Nova de Gaia exigiu evacuação em massa. Ana e Sofia lideraram a triagem, mãos calejadas separando os urgentes dos estáveis. Em meio ao caos, uma idosa de 92 anos, Dona Rosa de uma aldeia transmontana, agarrou a mão de Ana. Menina, cuida dela, vi nos teus olhos que amas alguém. Não deixes o medo vencer, como eu deixei na juventude. As palavras foram um bálsamo, mas o cansaço acumulava-se. Sofia desmaiou durante um plantão, o corpo rendendo-se ao stress, e Ana velou-a na enfermaria, sussurrando promessas ao ouvido. Vamos sobreviver a isso, amor. Pelo Porto, pelo nosso Portugal. Mas a traição maior veio de onde menos esperavam. Uma amiga comum, a extrovertida Marta de Faro, que prometera apoio incondicional. Marta, com seu sotaque algarvio-solarengo, havia sido confidente nas noites de vinho moscatel. No entanto, pressionada pela família religiosa, donos de uma pensão católica no Sul, ela cedeu e compartilhou fotos antigas de uma festa junina onde Ana e Sofia dançavam de perto demais. As imagens viralizaram em grupos conservadores online, com comentários como vergonha para a Universidade do Porto. Ana sentiu o coração partir ao confrontá-la por telefone. Porquê, Marta? Éramos irmãs. A resposta foi um soluço. Eu tentei, Ana. Mas o meu pai ameaçou-me deserdar. Perdoa, mas o sangue fala mais alto. As lágrimas fluíram livres naquela noite, enquanto chovia forte sobre o Atlântico. Sofia consolou Ana com um abraço que cheirava a lavanda lentejana, prometendo: traições vêm e vão, mas nós ficamos. Como as ondas que moldam as falésias da costa vicentina. A primavera irrompeu no Porto com a ferocidade de uma revolução tardia, as magnólias da Avenida dos Aliados florescendo em rosa rebelde contra o cinza persistente do inverno. Ana e Sofia, marcadas pelas cicatrizes da exposição pública, encontravam força na rotina impiedosa do hospital. Os plantões agora eram pontuados por momentos de cumplicidade, um café partilhado na varanda do bloco operatório, olhando o sol poente tingir o dor de cobre, ou uma caminhada rápida pelo mercado do Bolhão, comprando queijos de serpa e azeitonas de mira para piqueniques improvisados no jardim do morro. Cada dia é uma vitória, dizia Sofia, mordendo uma fatia de broa de milho. Ana, com um sorriso que ainda carregava sombras, respondia, e cada abraço, uma revolução particular. No entanto, o escrutínio social apertava como um torniquete. A reitoria, pressionada por doadores conservadores, famílias de industriais do vinho que financiavam bolsas, convocou-os para uma audiência formal. O diretor, um homem de barba grisalha e sotaque beirão, sentou-se atrás de uma mesa de mogno, flanqueado por papéis que cheiravam a burocracia antiga. Meninas, o vosso talento é inegável, mas este episódio compromete a imagem da instituição. Sugerimos um período de afastamento voluntário. Ana, os punhos cerrados sob a mesa, explodiu. Afastamento? Por amar? Isso é Portugal de 2025 ou de 1950, quando Salazar calava as mulheres? Sofia, mais contida, interveio. Professor, a ética médica ensina compaixão. Aplique-a a nós. O diretor suspirou como um touro exausto na arena. Ide, pensai. Mas sabei que o mundo médico é conservador como uma missa em latim.
Fora dali, no pátio da universidade onde Camões outrora recitou versos, elas choraram abraçadas. E agora? Sem o estágio, adeus residência, lamentou Ana, o rosto enterrado no cabelo de Sofia. Esta, limpando as lágrimas com a manga da blusa florida, um padrão de rendas madeirenses, declarou, então criamos nossa própria residência. Vamos à luta pública, como os sufragistas de 1911. Inspiradas, contactaram a ILGA Portugal, a associação que lutava pelos direitos LGBT desde os anos 90. Uma ativista de Lisboa, a vibrante Joana com tatuagens de cravos vermelhos, organizou uma petição online pelo amor na medicina, sem discriminação no SNS. Milhares assinaram em dias, estudantes de Coimbra, professores de Évora, até uma drag queen de Faro que viralizou um vídeo dançando fado quer. A família de Sofia, vendo a filha na linha de frente da mídia, rachou-se. A mãe, Dona Isabel, uma ex-professora de História que lera Virginia Woolf em segredo, ligou chorando. Eu apoio-te, filha. Lembra da PIDE que prendia os nossos? Não deixes que o medo vença de novo. O pai, porém, endureceu. Isso divide a família, Sofia. Teu irmão em Angola já ouviu os mexericos. Foi o segundo golpe, uma traição não intencional, mas devastadora, como vinho azedo em uma garrafa prometida doce. Ana, por sua vez, reconquistava terreno com a mãe. Dona Maria, após uma visita a Fátima onde rezou por orientação, apareceu no hospital com uma panela de caldo verde fumegante. Eu vi o mal, filha, mas também o bem. O padre diz que o amor é de Deus, se for puro. Elas cozinharam juntas na cozinha dos funcionários, o vapor subindo como orações, e Ana contou tudo, os beijos roubados, as noites de dúvida, o fogo que Sofia acendia em seu peito. É como São João, mãe, fogueiras que queimam, mas iluminam. Dona Maria, secando as mãos em um avental bordado, abraçou-a, então queima, minha filha. Mas leva-me ao casamento, um dia. O alto trunfo veio em uma Conferência Nacional de Medicina em Lisboa, no Centro de Congressos de Belém. Ana e Sofia foram convidadas como oradoras, um risco calculado pela ILGA. Diante de 500 profissionais, com o Tejo brilhando ao fundo através das janelas, Ana subiu ao pódio primeiro. Senhoras e senhores, a medicina cura o corpo, mas só o amor cura a alma. Durante a crise, amei Sofia abertamente, e isso não me tornou menos médica, tornou-me mais humana. Sofia seguiu, voz firme. Em Portugal, terra de exploradores como Vasco da Gama, exploremos o amor sem fronteiras. Pela igualdade no jaleco branco. Aplausos irromperam, mas também vaias de um grupo de cirurgiões velhos, murmurando sobre decadência moral. Naquela noite, celebrando em uma casa de fado no Bairro Alto, com guitarras chorosas e uma fadista de voz rouca cantando Estranha Forma de Vida, elas dançaram pela primeira vez em público. Mãos entrelaçadas, corpos próximos sob as luzes vermelhas, ignorando os olhares. Mas a traição final espreitava. Rita, a invejosa, agora aliada a um mentor poderoso, sabotou o projeto de pesquisa delas, alterando dados para implicar plágio. A acusação chegou por e-mail à meia-noite, investigação interna por irregularidades. Ana, lendo no celular, sentiu o chão sumir. Não. Outra vez não. Sofia, acordando sobressaltada, jurou, vamos provar a inocência. Isso é guerra, amor. As lágrimas daquela noite foram como chuva de abril, purificadoras, mas frias. No entanto, no abraço que se seguiu, com o fado e quando amor é fogo que arde sem se ver, elas renovaram o voto, sobreviver, juntas, como as heroínas de essa que desafiavam o destino. A investigação arrastou-se por semanas, um calvário burocrático que testava os limites da sanidade. Ana passava noites em claro, revisando relatórios sob a luz fraca de uma lâmpada de papel arroz, inspirada nos lampiões das romarias minhotas. Sofia, exausta dos turnos, organizava reuniões com advogados da ILGA, bebendo chá de camomila para acalmar os nervos. É como uma operação, corta o tumor, mas preserva o tecido saudável, brincava ela, tentando aliviar o peso. Mas o stress corroía o relacionamento, discussões bobas sobre quem lavava a louça, silêncios longos após chamadas familiares.
Eu sinto que te perco para essa luta, confessou Ana uma manhã enquanto o sol entrava pela janela do apartamento, dourando os lençóis. Sofia, com olhos vermelhos, respondeu: Nunca. Tu és o meu porto seguro. O verão de 2025 chegou ao Porto com o calor sufocante do Alentejo deslocado para o norte, transformando o asfalto das avenidas em rios de miragens e os corações em fornalhas de determinação. A investigação pelo plágio revelou-se uma farsa, os dados alterados eram grosseiros, como um azulejo mal pintado, e Rita foi exposta em uma audiência pública na reitoria. Eu só queria o crédito. Inveja, sabe? Gaguejou ela, o rosto corado como tomate de Alentejo. Ana e Sofia, de mãos dadas no fundo da sala, sentiram um alívio amargo. Vitória, sim, mas manchada pela traição de quem outrora chamavam amiga. Perdão é para os fortes, disse Sofia depois, enviando uma mensagem anônima de apoio a Rita, que agora enfrentava suspensão. Ana, mais dura, balançou a cabeça. Forte é quem não apunhala. Com o nome limpo, elas mergulharam na residência, especializando-se em saúde pública no Hospital de Santo António. Os dias eram uma sinfonia de urgências, vacinas em bairros carenciados da Asprela, palestras sobre prevenção em escolas de Gaia, onde meninas de vãos islâmicos e cruzes no pescoço ouviam sobre amor próprio. Ana brilhava em cirurgias de rotina, suas mãos precisas como as de um violinista em um concerto de Vivaldi. Sofia, na epidemiologia, traçava mapas de surtos como um cartógrafo renascentista. Juntas, propuseram um programa piloto, Saúde Quer no Norte, financiado por uma bolsa da União Europeia, focando em minorias LGBT em províncias conservadoras. A família de Ana evoluiu como uma videira podada. Dona Maria, agora aliada fervorosa, tricotava cascóis com padrões de corações entrelaçados para as meninas e até o tio padre, em uma visita surpresa, abençoou-as com um terço improvisado. Deus ama todos os seus filhos, como ama o vinho e o pão. Sofia, porém, lutava com o pai. Ele boicotava as chamadas, enviando apenas cheques silenciosos para ajuda prática. Uma carta chegou por correio, em papel timbrado de um escritório da Baixa. Filha, eu te amo, mas isso dói como a perda da mãe. Dá tempo. Sofia chorou lendo, o papel amassado em punho, mas Ana ergueu. Tempo é o que damos aos outros, amor, o que guardamos para nós. O conflito maior irrompeu em agosto, durante as festas de São João, irônico, pois o Santo dos Fogos agora testemunhava chamas de discórdia. A família de Sofia insistiu em um encontro em Lisboa, no solar ancestral em Sintra, com romarias de parentes do sul. Vem sozinha, sem a amiga, ordenou o pai por telefone. Sofia, teimosa como uma mula lentejana, levou Ana. O ar cheirava a eucaliptos e pastéis de Belém, mas a tensão era palpável como névoa matinal. No jantar, sob candelabros de cristal que tilintavam como sinos de aviso, o primo de Cascais, um banqueiro de fato-gravata, soltou. Então, Sofia, ouvi que estás nessa fase. Quando acaba? O silêncio caiu como uma portada de ferro. Ana, servindo vinho de Bucelas, rebateu calmamente. Fase? É vida como a tua com a esposa. Ou invejas? Risos nervosos ecoaram, mas o pai de Sofia levantou-se, rosto vermelho. Basta. Isso divide-nos. Saiam as duas. Sofia seguiu, lágrimas correndo como chuva de verão, arrastando Ana para o jardim de buchos podados. Ele me traiu, Ana. O homem que me ensinou justiça agora me julga. Elas sentaram-se no banco de pedra, sob a lua cheia que banhava Sintra em prata, e choraram até o amanhecer. Vamos embora daqui. Para o Porto, para o mundo, murmurou Ana, beijando as têmporas salgadas de Sofia. Na viagem de volta de comboio, passando por Coimbra com suas torres medievais, elas juraram independência, alugar uma casa própria na Foz, longe de julgamentos. Mas o ápice da crise veio com uma oferta inesperada. Um hospital em Faro, no Algarve, convidou-as para um cargo conjunto em um novo centro de excelência. Vocês são o futuro, diversidade e competência, dizia o e-mail. Era tentador, sol eterno, praias de areia branca, uma chance de recomeço longe do norte chuvoso. Sofia animou-se. Imagina, Ana, consultas à beira-mar, com o Atlântico curando as almas.
Mas Ana hesitou, o coração ancorado no Douro. E as nossas raízes? Braga, Porto, isso é quem somos. A discussão esticou-se por dias, vozes elevadas e quando no apartamento como trovões em uma planície alentejana. Tu queres fugir, Sofia? Deixar a luta, acusou Ana. Não fujo, avanço. Como os descobridores, rebateu Sofia. A traição implícita, a sensação de que o amor as dividia, doía mais que qualquer plágio. Finalmente, em uma noite de vendaval que uvava como lobos transmontanos, elas confrontaram-se na varanda, o mar furioso abaixo. Eu te amo tanto que me perco em ti, confessou Sofia, caindo nos braços de Ana. E eu, em nós. Fiquemos no Porto. Lutemos aqui onde dói mais. O abraço selou a paz, lágrimas misturando-se ao sal do ar, um fado de reconciliação. Outono trouxe calmaria relativa. O programa Saúde Care decolou, com workshops em aldeias do Minho onde avós ensinavam bordados enquanto netas aprendiam sobre identidade. Ana operou sua primeira cirurgia independente, salvando uma ativista trans de Viana do Castelo. Sofia publicou um artigo no Diário de Medicina sobre amor e resiliência na pandemia. As famílias, devagar, aproximavam-se. Dona Maria enviava cestos de maçãs. O pai de Sofia, um cartão de Natal precoce constou orgulhoso. O outono de 2025 tingiu o porto de ocre e âmbar, as folhas das castanheiras da Trindade caindo como confetes de uma festa melancólica, e quando a saudade que permeia a alma portuguesa. Ana e Sofia, agora residindo em uma casinha geminada na Foz com vista para o quebra-mares, cultivavam um jardim improvável, rosas de Évora ao lado de hortelãs do Gerês, símbolos de suas origens entrelaçadas. A rotina era um bálsamo, manhãs de yoga ao nascer do sol, com o Atlântico como testemunha, tardes no hospital, curando corpos e, aos poucos, preconceitos. Noites de leitura mútua, Ana recitando poemas de Sofia de Melbreiner enquanto Sofia preparava cataplana de marisco, o aroma enchendo o ar de promessas. Contudo, a pressão social não se dissipava como névoa matinal, persistia como a umidade que impregna as paredes de granito. Um incidente no hospital reacendeu as chamas. Durante uma roda de discussão sobre diversidade com residentes, um colega de residência, o arrogante Pedro de Lisboa, com seu ego inflado como um balão de São João, zombou abertamente. Então, as meninas do beijo acham que podem ensinar ética? Salvem pacientes primeiro, a mãe depois. O riso de alguns ecoou como vaias em uma tourada. Ana, contendo o tremor, respondeu: ética começa no respeito, Pedro. Ou precisas de uma aula particular? Sofia, ao lado, adicionou: na medicina, como na vida, o preconceito mata mais devagar que qualquer vírus. O episódio vazou para a imprensa, um tabloide sensacionalista do Sul estampando: escândalo reacende, alunas LGBT desafiam colegas em hospital público. As redes sociais explodiram, hashtags como amor na medicina versus tradição portuguesa. Ana e Sofia tornaram-se involuntárias celebridades, convidadas para podcasts que eram em Lisboa e debates na RTP. É exaustivo, confessou-a numa noite, deitada na rede da varanda, o vento salgado bagunçando seus cabelos. Ser símbolo quando só quero ser eu. Sofia, traçando círculos em sua palma, sussurrou: mas olha bem, meninas de todo o país nos escrevem, dizendo que nos veem e se sentem menos sozinhas. Era verdade, cartas chegavam ao hospital, de uma adolescente de Évora: vocês me deram coragem para contar à mãe. A traição familiar veio disfarçada de preocupação. O pai de Sofia, após meses de silêncio, marcou um jantar em um restaurante de estrelas Michelin no Chiado, com vista para o castelo de São Jorge. Vestido com fatos impecáveis, ele chegou com um buquê de flores silvestres, um gesto raro de afeto. Filha, eu refleti. Venho de um Portugal que mudou, mas o medo é teimoso como uma azinheira. Sofia, esperançosa, sorriu. Então, pai, conhece Ana? Ele estendeu a mão, mas os olhos desviavam. Sim, à colega. Mas pensa no futuro, um bom casamento, netos. A facada foi sutil, ele oferecer apoio condicional, um cheque para estudos no estrangeiro, longe dela. Queres que eu mude por ti? Por netos imaginários, explodiu Sofia, levantando-se.
Eu te criei livre, mas isso é contra a natureza, rebateu ele, voz embargada. Ana, esperando fora, consolou-a no táxi de volta. Ele te ama, mas o medo trai. Dá tempo, como ao vinho. Ana enfrentava sua própria provação com a avó, a matriarca de Guimarães que tecera sua infância em contos de Mouras e Santos. Dona Joana, de 78 anos, com mãos calejadas de tear, viajou de autocarro para uma visita surpresa. Netinha, ouvi as notícias. És como a rainha Santa Isabel, que unia o que o mundo separa. Mas ao ver fotos de Ana e Sofia em um piquenique, o rosto enrugou. 2 mulheres? Isso é contra o que Deus mandou na Bíblia. Ana, servindo chá de ervas colhidas no Jerez, explicou com paciência. Avó, Deus mandou amor, não regras. Lembra das tuas histórias, o amor vence o encanto das Mouras. Lágrimas velhas escorreram pelo rosto da avó. Eu sei, mas o povo fala. Temo por ti. Foi um adeus agridoce, com um abraço que cheirava a lã e lavanda. O clímax irrompeu em novembro, durante uma greve nacional de saúde pública contra cortes orçamentais, um eco da luta operária de 74. Ana e Sofia marcharam na Praça da Liberdade, cartazes erguidos, saúde para todos, amor para todas. A multidão era um mosaico português, sindicalistas de Setúbal, enfermeiras de Coimbra, imigrantes de Moçambique. Mas no pico da manifestação, um grupo contra-manifestante, católicos radicais com rosários e bandeiras de Cristo Rei, cercou-as, gritando, pecadoras. Fora da nossa medicina. Um ovo voou, atingindo o ombro de Sofia. Ana protegeu-a, o coração martelando como tambores de uma procissão. Policiais intervieram, mas o dano estava feito. Sofia torceu o tornozelo na confusão e Ana ganhou um hematoma no braço. Na urgência do hospital, enquanto Sofia era enfaixada, as lágrimas vieram em cascata. Porquê, Ana? Porque nos odeiam tanto, soluçou ela. Ana, limpando o sangue do queixo, respondeu, porque nos temem. Somos o futuro que eles não controlam, como o 25 de Abril que derrubou ditaduras. Naquela noite, em casa, com compressas quentes e vinho do Porto, elas fizeram amor com a alma, toques suaves, sussurros de promessas, sem pressa, como um fado lento que cura feridas. A recuperação trouxe aliados inesperados. O diretor do hospital, tocado pelo incidente, publicou uma nota de apoio. Diversidade é força na medicina portuguesa. Colegas como Pedro pediram desculpas, um a um, em cafés envergonhados. As famílias, vendo a dor na TV, amoleceram. O pai de Sofia enviou flores com uma carta. Eu errei. Venham a casa no Natal. Dona Maria e a avó de Ana planejaram um banquete de cabrito assado para celebrar a força das mulheres. O inverno retornou ao Porto com uma gentileza inesperada, flocos de neve raros dançando sobre o Douro como pétalas de jasmim em uma brisa de alfama, sinal de que as estações, como os corações, cicatrizam. Ana e Sofia, temperadas pela forja da adversidade, emergiam mais fortes, suas vidas entrelaçadas como os arcos de uma ponte Dom Luís. O programa Saúde Quer expandiu-se, com filiais em Braga e Viseu, onde mulheres de todas as idades, de pastoras transmontanas a executivas lisboetas, encontravam espaço para contar histórias sem julgamento. É como uma romaria moderna, brincava Ana, organizando círculos de fala em salões paroquiais reciclados. Sofia, com seu laptop cheio de dados, sorria, e dados provam. Comunidades inclusivas curam mais rápido que isolamento. O Natal de 2025 foi um milagre quieto. A família de Sofia abriu as portas do solar em Sintra, com luzes piscando nos pinheiros e o aroma de rabanadas fritas enchendo o ar. O pai, de braço dado à mãe, recebeu-as com um bem-vindas, filhas que tremeu na voz. Jantaram à mesa longa, com bacalhau dourado e histórias de infância. Sofia criança correndo pelas ruas da Alfama, Ana contando lendas de lobisomens no Minho. Eu fui cego pelo medo, mas o amor abre olhos, confessou o Dr. Almeida, erguendo uma taça de Port Tawny. Lágrimas de alívio fluíram, não de dor, mas de redenção, como o vinho que lava o paladar amargo. Dona Maria e a avó Joana, vindas de Braga, integraram-se com abraços e receitas trocadas. O amor é como caldo verde, simples, mas nutre a alma.
No ano novo, sob os fogos que iluminavam o céu de Gaia, Ana ajoelhou-se na Praia da Luz, o mar sussurrando segredos antigos. Sofia, minha maré, minha estrela, queres casar comigo? Não por lei, mas por nós, em uma cerimônia de flores e fados, com o Douro como padrinho? Sofia, olhos brilhando como o Tejo ao luar, respondeu com um sim que ecoou como um sino de vitória. O casamento veio em março, na primavera florida, em uma capela secularizada no Douro vinheteiro. Convidadas, famílias reconciliadas, colegas do hospital, ativistas da Ilga. A avó de Ana leu um poema de Florbela Espanca, Eu sou a que sou, e nada mais. O pai de Sofia, emocionado, tocou bandolim uma versão suave de Grândola, Vila Morena. Elas trocaram anéis de prata com azulejos gravados, votos sussurrados. Na saúde e na crise, no preconceito e na aceitação, eu te escolho. A vida pós-casamento foi uma tapeçaria tecida com fios de rotina e romance. Ana avançou para chefe de cirurgia, operando em missões humanitárias no interior, curando aldeias esquecidas como as de sua infância. Sofia liderou pesquisas sobre saúde mental quer, publicando em revistas internacionais, inspirando políticas no Parlamento. Juntas, adotaram uma cadela vira-lata de um abrigo em Matosinhos, batizada de Saudade, que corria pelas praias com a alegria de quem ignora julgamentos. As traições do passado, Rita, que se redimiu pedindo perdão em uma carta humilde, Marta, que reapareceu como voluntária tímida, tornaram-se lições não correntes. Anos depois, em uma tarde de verão, sentadas no mesmo banco do parque da cidade onde tudo começou, com Saudade dormindo aos pés, elas refletiram. A pressão explodiu em lágrimas, mas das cinzas nasceu isso, disse Ana, mão na de Sofia. Um amor humanizado, como Portugal merece, rico em emoção, enraizado na terra, voando alto como as gaivotas do Atlântico. Sofia sorriu, beijando-a suavemente. E se a crise voltar? Enfrentamos, como sempre. Porque o verdadeiro fado não é só dor, é a beleza que a segue. Assim, em uma nação de saudades e renascimentos, duas mulheres provaram que o amor, mesmo sob pressão, floresce, não apesar das lágrimas, mas através delas. Um testamento à resiliência portuguesa, KCH Team, romântica, eternamente humana.